Ô professor, tudo bem? Aqui, ó, essa daqui vai ser a minha atividade sobre regularização ambiental. Eu fiz com o Arthur e com o Edward ali, né? Mas essa apresentação aqui é individual, né? Cada aluno deveria fazer uma apresentação sobre o trabalho ali, né? Aqui é a propriedade em que a gente escolheu para fazer esse trabalho ali sobre a regularização. Só nesse print aqui que foi feito ali do Google Earth ali, já dá para ver que aqui tem, né? Vai ter reservas, né? No caso aqui, uma área de preservação permanente ali, e aqui vai ser a reserva legal que eu vou escolher ali na, na apresentação ali, justamente porque aqui vai ter uma continuidade aqui, né? Desse, desse mato aqui, né? Dessa mata nativa aqui. E a questão da APP é a questão do rio ali, né? Do rio Camaquã, que passa bem ao lado da propriedade ali. Aqui algumas informações sobre ela, né? Quanto de área que ela tem, os módulos fiscais, né? É, vai ter algumas informações aqui sobre relevo, sobre o tipo vamos dizer assim, de item que é produzido nela ali. E aqui é alguma área degradada, cara, que ela tem ali. Justamente mais para o futuro aí eu vou mostrar ali que essa área aqui ela vai ser reaproveitada, né? Ao invés de ser uma área que foi degradada, assim, vai ser pouco produtiva, deixada de lado. Essa área justamente vai ser a que vai ser utilizada para se fazer essa que vai ser a menos produtiva, vai ser utilizada para ser feita essa regularização, né? Vamos dizer assim, essa criação da reserva ali. Aqui alguma outra informação importante, né? Que a recuperação desses passivos ambientais, né? Vai se dar mediante recomposição, né? Ou seja, tu vai ter que plantar espécies, né? Para ter de novo essa cobertura vegetal, como aqui diz, para essa área aqui, né, ela ter vamos dizer assim, uma continuidade, assim, no meu ponto de vista, que é bom que se tivesse uma continuidade, né, com essa mata nativa mas de qualquer forma, mesmo que fosse colocado em outro lugar, poderia ser tipo uma ilha, assim, né, mas ainda assim já vai abrigar ali uma flora, uma fauna. É, outra informação interessante aqui é que pode ser plantado 50% de espécies nativas, né? E 50% de espécies exóticas, né? Ou seja, não sei, né? Posso estar sendo corrigido sobre isso daí, mas isso daí quer dizer que tu poderia plantar ali uma frutífera, alguma coisa no meio, né? Não sei, assim, especificar, teria que pesquisar mais sobre isso ali. Até vou deixar que o senhor me corrija depois aí se poderia ou não, né? Até tirar quando vê algum lucro aqui em cima dessa área aqui, né? Em específico, que tá mais degradado que as outras. Ah, bom, enfim, vamos seguir. Aqui é a área de cultivo atual da propriedade. Aqui não dá para aproximar, mas dá para ver que a área mais produtiva aqui da propriedade é essa daqui, olha. Essa daqui de cima, ó. Aqui para baixo, ó, ela é pouco produtiva e aqui não é nada produtivo, olha. Aqui, ó, aqui tem pouca produção. Você vai ver é muito ralinho assim que tem aqui de planta aqui que se desenvolveu. Aqui é muito ralo. Pode ser algum problema, né? Com mais estudo aí, mais aprofundamento aí nesses estudos aí, o cara pode identificar o porquê que aqui não estava sendo tão produtivo, né? Mas não vem ao caso aqui nessa disciplina. Pelo menos nesse trabalho dessa disciplina atualmente. Aqui a área degradada pelo cultivo, era aquela área que eu tinha mostrado, ó, 14,4 hectares, ó. Essa área aqui degradada pelo cultivo, ela, ela é pouco produtiva, né? Aqui já mostra, vamos dizer assim, um período de entre safra ali, né? Que no caso já foi colhido aqui essa planta aqui que tem aqui, essas plantas, né? No caso. E
E não tem mais nada aqui plantado, né, no caso. Pode ter sido plantado agora ou não, não sei. Delimitação aqui, né, da área de preservação permanente, né? A explicação do que é a área de preservação permanente, né? Por que vai ser, o que vai ser, qual é a utilidade dela, né? Que é preservar os recursos hídricos ali, o rio, a paisagem, tal, a fauna, a flora, enfim. A propriedade ela tem apenas uma APP, né, no caso, que é essa área, né, de preservação permanente, que é 200 metros de mata ciliar do rio Camaquã ali, que nessa altura ali, por medidas que eu fiz ali, ele tinha 205,95 metros, que é a largura do rio Camaquã ali, ó, que mostra o comprimento aqui, né, dessa linha aqui que foi tirado no Earth também, essa foto ali. Aqui vai ser a área que vai ser utilizada de preservação permanente, né? Isso daí tem 3,404 hectares, né? É uma areazinha assim, vamos dizer, considerável, assim, né? Mas é uma área que deveria tá aqui tendo essa mata nativa aqui, essa espécie nativa, justamente para que se haja uma estabilização desse terreno nessa área ali. Evitando com que haja uma erosão, de que haja quando vê até mesmo, vamos dizer, um transbordamento aqui, quando vê toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, ela poderia estar alagada aí em algum momento, né, por motivos, né, não vem ao caso, mas a gente passou por algo parecido aí um tempo atrás aí no Rio Grande do Sul, né. Aqui eu vou informar sobre a delimitação da reserva legal, o que seria, né, uma reserva legal ali. Basicamente eu penso assim, que a reserva legal, não sei sobre a questão do recurso hídrico, mas a paisagem e biodiversidade, a proteção do solo, eu acredito que a reserva legal ela tem o mesmo papel, mas no caso ela tem já uma regra mais fixa, assim, né, que seria 20% da tua propriedade atuar como uma reserva legal ali no caso, né? E, e no caso a reserva legal, né, a área de preservação permanente pode contar como reserva legal. Isso é o mais interessante, né? No caso, assim, de que o cara vai ter uma área ali, né? Digamos assim, tu vai ter que delimitar essa reserva legal e a tua APP vai poder fazer parte dela, né? Até por causa que para um pequeno produtor, quando vê, né? Já perder 20% da propriedade, vamos dizer assim, em passivos ambientais, né, que é a palavra correta, né, no caso para isso daí, né, já é complicado, né? E aí no caso, tipo assim, aí teria que utilizar mais alguma quantidadezinha ali de área de preservação permanente, né? Aí já ficaria meio pesado, assim, para a pessoa, né? Dependendo, quando vê tem um rio, assim, alguma coisa que passe do lado da propriedade da pessoa ali, a pessoa poderia estar perdendo, assim, algum valor ali, alguma coisa. Outra coisa, ó, é permitida a exploração econômica da reserva legal. Isso é interessante, porque tu pode ter aquele 20% ali, tal, né, que é vamos dizer, o mínimo, assim, mas tu também pode tirar algum recurso dali, né? Não vai ser uma coisa que vai ser totalmente um passivo, né? No caso, assim, tu pode retirar ter algum lucro com essa reserva legal. Como vai fazer isso daí, infelizmente, nesse momento eu não sei, né? Eu admito que eu tenho pouco conhecimento. Mas ali até no site da Embrapa ali, quando tu vai fazer essas, aquelas, vamos dizer assim, tu vai fazer aquela simulação ali já informa quais usos econômicos, né? Até aqui eu não tenho, né? Mas no caso, depois até, bom, já foi enviado via Moodle ali, mostra
quais são os. Até vou ver se encontro aqui no. Se encontrar aqui no. Infelizmente não. Infelizmente não tem. É, não, aqui ó, OBS. Infelizmente eu não vou ter ali vamos dizer assim, o resultado ali, o PDF que sai desse site da Embrapa ali. Mas ali tu fazendo essa regularização ambiental ali, essa simulação, ali já tem uma lista assim de plantas nativas, né, no caso, para a utilização que tu vai ter ali, né? E do lado ainda mostra assim outras informações, como o nome comum que que falam que vão dizer que é conhecida, o qual utilização econômica ela pode ter, né? Por causa que isso daí já pode se tornar até uma estratégia. Na verdade, é, tu não vai poder utilizar totalmente essa área, né? Mas tu conseguir retirar algum lucro dali já tem um benefício, né? Vamos dizer assim, para o pequeno produtor ali, que é o foco desse curso, né? No caso, seria o pequeno agricultor, né? Porque o grande agricultor, ele já tem, vamos dizer assim, todo um, vamos dizer, todo um ecossistema ao redor dele, né? Tecnológico, jurídico. Então, para uma pessoa assim, é mais fácil tu ter, vamos dizer assim, uma reserva legal, ou tu. Porque tu compra uma propriedade aí que é um mato brabo, assim, no meio de um cantão, barato, né? Tu não vai poder retirar aquilo ali. Tu compra barato isso daí e já serve como tua reserva legal ali, né? No mesmo bioma, né? No caso. Então já, para uma pessoa assim que é um grande produtor, tu já vai ter todo um anteparo, assim, né? Tu vai ter toda uma base que o pequeno produtor, infelizmente, aqui, né, no Brasil é carente, assim, né, cara? Não sei em outros lugares do mundo, assim, como é que funciona, né? Mas para nós aqui é carente, assim, vamos dizer, né, nesse caso. Aqui, né, a área de reserva legal, para pensar, é o mesmo print da, da área degradada. Por quê? Porque quando tu fez o cálculo ali dos 20%, deu mais ou menos isso daqui. Acho que deu um pouco menos até. Então, essa área que foi degradada pelo cultivo, eu acredito que ela deveria estar sendo utilizada como área de reserva legal. Por causa que aqui é uma área, vamos dizer assim, estratégica. Ó. Olha aqui, ó, ela tem uma continuidade, olha, com essa mata nativa, olha. E ela, bom, poderia ser em outro lugar, poderia, né? Poderia ser aqui na propriedade, poderia ser aqui, sei lá, poderia ser um quadrado aqui, qualquer lugar. Mas no caso, sendo aqui, foi estratégico, até por causa dessa da continuidade aqui com essa mata aqui, né? Para cá para baixo tem também a APP, né? No caso, que fica aqui assim, ó, mais ou menos sendo cortada, né? A APP faz um triângulo aqui, ó. E essa daqui vai dar uma estabilidade geológica, até como tem ali mais atrás no slide ali. Aqui é um cronograma fictício, né? Aqui eu dei uma pesquisada assim meio por fora assim. Cara, aqui esse controle das formigas cortadeiras aqui, né? Utilizando produtos químicos ou iscas tóxicas, né? Essa estimativa de tempo que também é fictícia, né? Não sei se demora isso daí ou não para ter o controle de formigas cortadeiras, né? Mas eu tentaria, primeiro de tudo, eliminar essa praga, por causa que, no caso, se tu vai fazer o plantio de uma muda, uma coisa assim, tu infelizmente tu acaba às vezes não tendo sucesso por causa de uma formiga cortadeira, né? Não sei se tem algum sentido ou não, né? Mas então o que acontece, sim, era interessante já utilizar esses produtos químicos ou iscas, né? No caso, sim, também, pelo que eu vi, tem algumas plantas assim que elas cortam, levam para dentro do ninho, assim, do, da, da casa dela lá, buraco lá, aquele troço dela lá.
e elas acabam dando, eu acho que pra rainha, ou elas acabam comendo. Sei que acabam morrendo, sim, né? A colmeia ali, o troço delas ali, acaba não prosperando por isso. Mas eu descobri que alguns produtores ali, né? Eu conversei assim com algum pessoal assim e perguntei o que eles faziam, né, para controlar as formigas cortadeiras ali. E aí eles diziam que era um troço bem, que era bem punk assim, porque tu tinha que destruir assim meio que, que o formigueiro ali e, e aplicar um produto químico dentro do formigueiro. Contando também que não consegue chegar em toda a câmara esse produto químico. O formigueiro ele tem uma engenharia complexa, assim, ele não é um, vamos dizer assim, um buraco, assim. Utilizar só pela entrada, assim, jogar só pela entrada o produto químico acaba não destruindo todas as formigas ali. Da instalação de cercas ali, né? Eu coloquei aqui utilizar, fazer uma cerca ao redor da reserva legal e da área de cultivo. É, evi- evitar entrar de animais. Mas animais assim que tenho preocupação assim nesse caso seria animais assim de pecuária, né? No caso ali um gado ali, uma coisa ali poderia estar, porque querendo ou não assim aqui eu não informei qual era as plantas que estariam sendo plantadas aqui, nem aqui, né? Agora, né? Nesse momento, mas tem lá na apresentação lá. E na apresentação não, no trabalho ali enviado ali. Mas no caso, um broto, ou quando vê uma, alguma pastagem, assim, né? Poderia ser que algum animal chegasse ali e comesse, né? E tal, assim. Então eu acho interessante também a instalação de cerca. Esses 14 dias também, fictício, não tem ideia de como que se instala a cerca, quanto tempo deve demorar, né? Eliminar algumas plantas indesejadas, né? E utilizá-las como adubação verde. Também é um tempo aqui fictício, né? Mas acredito que fazer isso daí seria uma estratégia interessante, até porque tu poderia obter, vamos dizer assim, obter ali um recurso ali, um, um adubo, né? Verde, assim, já não precisaria nem. É algo ecológico, assim, não precisaria estar colocando mais adubo ali, né? Mas se tiver que colocar mais alguma quantidade de adubo, não sei nesse momento como se faria isso daí, né? Qual seria o cálculo a se utilizar e tal. Posso pesquisar mais para o futuro, né? Aqui, plantio de nabo forrageiro. Foi uma maluquice isso daqui, né? Mas o que acontece assim, ali a gente assume que o solo está compactado. E existem 2 métodos para descompactar o solo ali. Agora só não me lembro de cor como, por causa que faz dias que eu não vejo sobre essa apresentação, assim. Mas acho que é escarificação e tem mais um nome, assim, de algo que eu não sei o que seria ali. O nabo forrageiro, ele possui a função de descompactar o solo, porque a raiz dele é muito agressiva. E também ele consegue buscar o nitrogênio e o fósforo que estão abaixo das raízes das plantas cultivadas. E é uma opção tolerante a seca e a geada, né? Ou seja, para o outono, para o inverno, né? É uma boa. E é utilizado como adubação verde, né? No caso, eu dei esse estimativo de tempo aqui de 120 dias, porque é o que se fala em alguns sites ali sobre o tempo de cultivo ali do nabo forrageiro ali. A compra e o plantio das mudas, né? No cronograma ali, que vão ser utilizadas na área de preservação permanente da reserva legal. A estratégia seria o plantio direto, sem envolvimento da terra. Né? No caso, retirar o nabo forrageiro e fazer esse SPD, né? Que, se não me engano, é esse o nome que se tem ali. Fazer esse SPD, sem revolver a terra ali. No caso, aqui já foi descompactado, né? Desse nabo forrageiro. Tentar fazer de alguma maneira assim que tu não precise
nem arar, nem gradear aquela terra ali para ser utilizado essa área de preservação permanente para o plantio de mudas, né? No caso, eu acho isso daí mais interessante, né? Porque é mais ecológico, vamos dizer assim, né? Seria menos energia que tu vai estar gastando ali para estar fazendo aquela plantação ali, coisa. Não sei quais são os a favores e os contras, assim, né, os prós e os contras desse sistema de plantio direto, né? Necessita também mais estudos sobre essa área ali, mas é uma coisa que eu achei interessante, sim, né? Por causa que, querendo ou não, como eu expliquei, vai ser menos energia, né, que vai ser despendida ali para ser plantada ali essas áreas, né, essas reservas, né? E, e no caso, acho que segue também esse raciocínio que a gente anda tendo no curso, né? Como a gente também vai estar trabalhando com pequenos agricultores e tal, muitos não têm infraestrutura de arar, gradear, sendo que eu sei que muitas prefeituras assim no interior fazem isso daí. Já tinha visto que algumas prefeituras elas dão uma infraestrutura para arar e gradear a terra do pessoal. Aqui a área de cultivo atualizada, ó, excluiu essas reservas, ó, analisando o proprietário desse terreno aqui, ele não está perdendo nada. Tá, aqui tá a terrinha dele aqui que ele plantava aqui, né? Aqui para baixo aqui já dá para ver que aqui tinha uma perda aqui de produtividade. A reserva dele aqui, ó, vai estar bem, vamos dizer, vai estar bem estruturada. Aqui também, não sei se dá para ver ali, ó. Aqui também, olha, dá para ver que ou tem um cercado aqui, ó, provavelmente uma estradinha, ó, ou aqui que é certo que aqui é uma estradinha, ó. Tem um cercado, ó. Então, acho que para cercar tu vai vir aqui, ó. Só fazer vamos dizer assim, um J aqui cercando, um J ao contrário aqui cercando a propriedade. E aqui para trás acho que tá aberto aqui, deixar aberto assim, não vai interferir em nada, por causa que primeiro já deve ser fechado até aqui, né? O cerquinho e tal. E mesmo que essa área aqui fosse aberta aqui, iria ter uma melhor integração assim dessa mata ali. Mas enfim, só vendo nessa propriedade ali para se ter total certeza. Aqui a conclusão, né? Aqui vem o documento aquele que eu informei ali, que é o trabalho na íntegra ali, né? No caso, a pesquisa, né, que foi feita ali sobre para chegar nessa apresentação, né? No caso aqui vai estar bem mais detalhado, assim, uh, quais são os passos, toda, vamos dizer assim, além do passo a passo, assim, vai ter toda uma explicação, assim, sobre o que seria cada etapa, né? No caso, aqui vai estar assim informações, ó, se dará mediante recuperação, que envolve, pá, né? Mas no caso ali, essa apresentação aqui, ela já foi mais sucinta, né? No caso porque aqui é uma coisa assim que requer mais tempo, assim, foi uma pesquisa, assim, né? Foi uma revisão que eu fui fazendo, sim, de outros trabalhos, sites também, né? Tem algumas informações interessantes, né? Aqui, por exemplo, olha, o mesmo lugar, na década de 80, 83 aqui, ó. O rio Camaquã, ó. O rio Camaquã passava mais para baixo, olha. O rio Camaquã erodiu aqui essa terra aqui, ó. Fez um, fez um buraco aqui, ó. Que ele tem agora, que ele tá bem alinhado nessa parte aqui onde fica a propriedade. Então, o próprio rio Camaquã ali, né, dá para ver que o rio ele faz esse movimento, né? Isso é normal, assim, se pegar ao longo do tempo, assim, esse movimento ele é bem característico, assim, não é só do rio Camaquã, isso daí
eu acho que é meandros, coisa assim, algo nesse sentido, assim, que fica um C, né, de, de água, assim, né, que ali começa a erudir, começa a criar essa, vamos dizer, ó, que nem aqui, ó, começa a criar uma barriga, assim, daqui a pouco o rio passa por aqui, e essa parte que às vezes fica seco, às vezes fica tipo um laguinho, uma coisa assim, um Czinho, assim, um troço assim. Que qualidade de solo, também não me ativo muito nisso daí. Quais são as áreas de preservação permanente, né, e tal. Apesar de que lá funciona só naquele local ali, que é no Rio Camaquã ali no caso, né. Aqui, ó, tem as plantas que vão ser utilizadas na APP ali. Aí mostra aqui, ó salso, açoita cavalo, pata de vaca. Dentro dessas plantas ali, pode-se ter vamos dizer assim, uma utilização econômica. A pitangueira, ó, pode ser utilizada para alimentação, né? Enfim. Aqui é a área de reserva legal ali. Área de uso restrito e uso alternativo do solo também não foi identificado nada aqui, né, no caso. Então nem me ativo nesses subitens, né. Aqui é plano de recuperação da área degradada, né, e tal. Ações sugeridas, né, pelo web ambiente ali da Embrapa ali, né. O que o cara deveria fazer ali, que é controlar ali os animais de pecuária, formiga cortadeira e tal. Avisa que o solo da área está compactado. Aí é escarificação e subsolagem, que são os dois processos aqueles utilizados para descompactar a terra, mas são muito agressivos. A escarificação, pelo que eu sei, ainda é mais tranquilo, né, do que, vamos dizer assim, a própria aragem ali, mas gasta muito mais energia para ser feito, e a subsolagem muito mais energia do que a escarificação. Então eu acredito que utilizar ali para plantar um nabo forrageiro ali é uma ideia interessante ali no caso, sim. Não sei, não pode ser estudado melhor isso daí. Que estratégias, né, recomendadas para recuperação ali não foi utilizado, eu acho, foi utilizado só o controle das plantas competidoras, mas adensamento, eu acho que é densamento, né, no caso, o enriquecimento que foi utilizado ali porque essa nucleação, formar ilhas, né, no caso com cobertura vegetal, não foi o que foi feito. Ali foi feita uma continuidade, né, já da mata nativa que se tinha. Aqui sobre o cara ali, né, o registro público ali do cara ali, quais são os requisitos. A compensação ambiental, né, no caso, por pesquisa que eu fiz, entendi como se fosse tipo uma multa, assim, né, no caso. Mas não sei, que não nesse caso que não identifiquei, né? Nem sei como é que seria essa identificação desse mecanismo financeiro aqui, como se diz, né? Mas não. No caso, outra coisa que pode ser considerado compensação seria, por exemplo, a pessoa ter a propriedade, né? No caso, num lugar e ali tu não tem reserva legal, assim, né? Só vai ter APP, né? Que é obrigatório ter. Mas em outra propriedade tu ter a tua reserva legal ali. Também não, como não trata de duas propriedades, estou tratando como se aquilo ali fosse um dono de uma única propriedade, né? Acho que não tem sentido também. Aqui algumas práticas, né, boas práticas, né, sustentáveis de agricultura, né? São ideias assim, vamos dizer assim, ecológicas para
para tu tá fazendo essa, vamos dizer assim, esse plantio ali, né? Aqui fala sobre plantio direto, o uso racional de insumos, o uso de métodos biológicos e químicos ali para controlar pragas, rotação de culturas, né? Algumas tecnologias, né, que vão ser utilizadas aí para monitoração, né, do cultivo ali, né, como drones, satélites. O satélite aqui ele é mais interessante, né, de todas as tecnologias, né, por causa que o satélite ele pelo que eu entendo assim, ele gasta menos energia ao ficar orbitando aí o planeta. É um é uma ferramenta assim interessante, sim, porque tu consegue em qualquer momento assim ver informações assim, interessantes, né, sobre a saúde da planta, umidade, desmatamento, erosão, qualquer coisa que tu consegue analisar por satélite. Drone já é mais pro dia a dia, assim. Já acredito que um drone assim é tu analisar doenças na planta, assim, ou de repente tu tá plantando, aí tu vê que uma parte da plantação ela tá tudo verde, tá tudo tranquilo, tá tudo no tamanho. Aí lá no outro ali tu reparar com o drone assim que de repente ali já não tá, vamos dizer, não tem aquele tamanho que deveria se ter. Aí com drone assim, a pessoa mesmo poderia ir lá, ou de repente se tem uma praga, pulverizar algum veneno ali, alguma coisa contra aquela praga, ou se de repente ali falta um nutriente, alguma coisa, mandar o próprio drone lá e tal. Mas o satélite ele tem uma função muito mais de observação, assim, tu poder entender o que está acontecendo naquilo ali. Não é tão direto que nem o drone, assim, de chegar e intervir, assim, fazer, mas até nesse trabalho o satélite ele foi muito mais importante do que o drone, né? No caso, o drone não teve serventia. As imagens que estão sendo analisadas, elas foram captadas por satélite. Existem imagens gratuitas, existem imagens pagas por satélite. Tudo depende daquilo que a pessoa quiser, né? No caso. Sensores capacitivos ali, né? Vai ter uma função parecida com a do drone. Para ser sincero, assim, acredito que em breve, assim, muita coisa não vai estar sendo aplicado assim diretamente assim, no solo e tal, porque com o próprio drone tu já consegue, vamos dizer assim, fazer essa triangulação, de repente fazer uma irrigação, alguma coisa assim nesse sentido. Com imagens satélites também tu pode ter essa informação, né? Então esses sensores aqui eu acho que eles são players secundários agora dessa revolução tecnológica, né? Mas acredito que também possa ser utilizado, né? O problema é que como é uma infraestrutura que vai estar, vamos dizer ali, na terra, junto com a planta ali e tal, de repente se vai haver uma colheita, vai haver alguma coisa, quando vê, é um sensor que tu vai acabar perdendo, assim, por motivos, né? Então acredito que essa infraestrutura, estando no alto, assim, sendo um drone, sendo um satélite, ou quando vê, assim, tu tem algum sensor, alguma coisa assim que consegue captar isso daí em tempo real, assim, mas de modo que não esteja tão, vamos dizer assim, integrado, assim, no campo, assim mesmo. Tu consiga, por exemplo, assim, utilizar ela intermitente, assim. Aí acho que é tranquilo, mas, assim, algo fixo no campo, assim, acho que fica complicado por essa questão ali. O cronograma, né? Como eu disse, esses prazos estimativos são fictícios, né? No caso, o cronograma que eu sei corretamente, assim, que é tu colocar numa planilha, né? Tu bota na planilha, tal, vamos fazer isso. Aí ao lado ali ou vai estar ok, ou uma caixa seletora ali, né? Dizendo, não, ó, etapa concluída, tal. Tempo que vai demorar para se fazer isso daí. Mas prazo, assim, isso daí eu já digo porque eu já trabalhei com projetos, né? Então, no caso, prazo, ele funciona assim, tu dá um prazo de uma coisa, quando chegou lá para meter a mão, quando vê isso daqui durou um dia, quando vê isso daqui durou 2 semanas, né? Então, tipo assim, pode ser que prazo, assim, sem a pessoa estar em cima, assim, sem a pessoa fazer todo um estudo, assim, é complicado, né?
área de cultivo atualizada, né? As ferramentas que foram utilizadas, o web ambiente, né? As imagens satélites aqui do Earth, não sei se é assim que se pronuncia, né? De referência bibliográfica, eu pesquisei um pouco sobre sensores capacitivos ali, né, no caso. Aqui um nome aqui bem bizarro aqui, ó, do trabalho desse cara aqui, ó, do Jamie Mizuguchi aqui, ó. Sensores capacitivos para efeito de campo de borda aplicados à quantificação do molhamento foliar e da água presente no solo. Eu, por exemplo, já não colocaria nem esse título, sabe? Num trabalho que eu fosse fazer, assim, uma apresentação acadêmica, qualquer coisa. Porque eu acho que, cara, isso daí é enrolation. Botar aqui, ó, sensores capacitivos para, sei lá, enfim, mais. Cada um sabe da sua vida aí. As referências online aqui, ó, dei prioridade para que as primeiras referências a serem utilizadas, assim, pudessem, né, ser, vamos dizer assim, até, né, ser governamentais, né, para que seja uma informação, assim, mais segura, né, no caso, assim. Acredito que, como é uma informação, assim, sobre plantio informada, assim, vamos dizer assim, por autarquias, né, eu acho que seria o nome correto, públicas, né, vamos dizer assim, organizações públicas, né, que tratam sobre plantio, coisa não tem motivo para a pessoa tá discordando, né? Não sei. Alguns têm essa visão política assim sobre, tipo assim, não, a Embrapa, tal, assim, mas eu acho que a Embrapa é um troço muito bom assim, à medida que eu vejo, assim, e paga um salário bem bom também, recomendo para que uma pessoa aí se tem interesse aí no futuro trabalhar para a Embrapa assim, os concursos ali eles pagam muito bem para os técnicos, para os analistas também, né? Então, eu acho interessante isso daí. Enfim, outra, seguir o gancho, né, dessa apresentação que eu fiz ali, né? Eu havia eu havia feito uma outra apresentação ali sobre satélites, o uso dos satélites na, na agricultura. Aí eu fiz essa outra apresentação, segui o gancho, né, desse primeiro trabalho e já vim direto para esse daqui, que é da Teacher Louise Farias, que seria justamente esse uso de satélites na agricultura ali. Porque eu acho que é uma tecnologia interessante, né? É a tecnologia, eu acredito que seja mais interessante nesse momento, por causa que a gente está tendo uma exploração muito maior, assim, vamos dizer assim, do espaço, né? Então, muito instrumento, assim, que tu estaria utilizando ali em campo, assim, né? Ao invés de estar utilizando em campo, ele poderia estar orbitando ali o tempo todo, né? Não sei, né? Aqui algumas, vamos dizer assim, aqui eu mostrei, ó, que utilizei essa na apresentação sobre essa da disciplina que a gente fez aqui, né? Então mostrei para ela que foi uma coisa que eu consegui utilizar, né? Já eu vi utilizado, sim, que eu achava que tinha alguma coisa interessante, né? A introdução sobre os satélites, a descrição satélite, o uso que é monitorar o desmatamento, o uso da internet, né? Porque hoje em dia a gente está tendo internet por satélite. A pessoa tá lá no campo, lá, tá lá no meio do nada, lá, não tem nem infraestrutura, não tem uma estrada para chegar lá, às vezes, assim, que seja boa. Mas a pessoa vai ter um satélite que vai estar orbitando por cima dela. E, e essa casa aqui, por exemplo, não sei, né? Pode estar no meio do nada, ter um receptor ali, tá ótimo. Tem uma internet via satélite ali, né? Sem cabo, sem dor de cabeça com técnico, sem dor disso, daquilo, daquele outro. Aqui, ó, sobre a monitoração de vários parâmetros, né, de produtividade, balanceamento hídrico, problemas relacionados com pragas, doenças, erosão, desmatamento.
Aqui é um exemplo, né? É, as desvantagens, né, do uso do satélite artificial, né, que uma delas é o custo, né? A gente está tendo um custo elevado, né, para te ter essa tecnologia, mas é uma tecnologia que tu também consegue utilizar gratuitamente na internet. Vai haver vários sites assim que vão ter informação gratuita na internet ali. O próprio Earth é um exemplo disso, mas tu vai poder ir, por exemplo, assim, nesses sites de organizações governamentais, né, que tratam especificamente sobre desmatamento, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, e ali vai ter imagens por satélite. Eu não vi elas, né? Mas eu sei que ali tem, eu já fiz essa pesquisa ali. Outra desvantagem, né, do satélite é o seguinte, né, que hoje em dia a gente está tendo algo que eu considero assim como se fosse uma guerra, assim, nível global, né? Então, é utilizado, né, para monitoramento, é utilizado para quando vê assim de uma maneira bélica, né? Mas o principal risco da militarização espacial é que, por exemplo, toda essa infraestrutura que a gente tem pode do nada ser perdida, assim, com, com um ataque, vamos dizer assim, de um nível grande, né? De um armamento grande, assim, no espaço, né? Não vou nem citar qual é esse armamento, assim, mas a pessoa que entender, assim, ela já vai perceber a situação, né? E não só o risco seria de todos os satélites, né? No caso, isso daí seria um risco, vamos dizer assim, do eletrônico de uma maneira geral. Então, se para pensar se um ataque desses ocorrer, toda uma região vai ficar sem acesso à luz, sem um hospital, por exemplo, que vai estar com o equipamento ali sensível, né? Vai fritar aquele equipamento, aquelas pessoas ali vão acabar indo para a terra do pé junto ali. Mas enfim, isso daí é outro assunto. Um glossário, né? Utilizei como nas referências aqui a apresentação que a gente fez ali, né? E, e é isso. Eu acredito que seja isso daí. Né? Então, essa própria simulação, né, da regularização ambiental, eu já utilizei como gancho para outra disciplina já. E me aprofundei mais nesse estudo sobre satélites ali, que eu acho que é uma coisa que condiz ali, né? Primeiro de tudo, assim, aqui mesmo eu já falo, né? É integrar o conteúdo estudado, né? Por diferentes disciplinas. Porque tem que haver essa integração, assim, não, já vai fazer uma atividade sobre isso. Já na outra atividade que vai ter inglês, aqui foi inglês, né? Poderia estar falando sobre outra, outra coisa que não fosse a aplicação de satélites ali e tal. Mas como utilizei já na apresentação, eu achei que foi uma ideia interessante ali, né? No caso ali. E é isso, eu acredito que é uma coisa boa, assim, né? Tu poder integrar conhecimentos, né? Até por causa que vão ser mais sólidos, né? No futuro ali. É interessante o cara já tá atento, vamos dizer, até essas palavras aqui, né? Do glossário ali, ó. Porque quando vê em um futuro, a gente pode estar trabalhando aqui, né? Com um pequeno produtor, ou até mesmo um grande produtor, né? Mas quando vê, tu pode estar tendo que trabalhar em algum outro lugar, com outro, né? Vamos dizer, com outro tipo de em outra cultura, assim, né? No caso. E, enfim, aqui eu encerro, né, a apresentação. Achei que essa apresentação, para mim, ela foi bem. Não a apresentação, o trabalho em si. Ele foi bem. Ele foi muito bom, assim, né? De uma maneira que eu consegui retirar um bom conhecimento sobre tanto a regularização ambiental, né, como o próprio plantio, assim, utilização, né, da terra em si, né. Sou uma pessoa que não tem experiência, né, na área rural, né. Tive outras pessoas que vieram antes de mim, assim, que tiveram experiência, assim, no plantio, administração rural, tal, mas não tive assim contato direto, assim, com a terra, né, no caso. Na minha família até
teve outras pessoas assim nesse sentido, mas eu mesmo não. E, e para mim isso daqui foi vamos dizer assim, um mundo totalmente novo, assim, né? Tanto é que vamos dizer assim, muitas palavras assim eu não sei, né? Muitas, vamos dizer assim, muitos detalhes assim também para mim passa batido assim, né? Eu acredito que com mais estudo ali o cara consiga evoluir melhor, né? Tá? Agradeço aí, professor. Tudo de bom aí pro senhor aí, né? Espero em breve aí estar recuperado aí para poder ir para aula aí, né? Ver a aula aí em loco, né, no caso. E é isso. Tudo de bom aí, um bom final de semana aí, uma boa sexta-feira aí. É isso daí.